Salve rapaziada, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Me chamo Diego, sou trader investidor. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o indicador que marca suporte e resistência, né? Faz um tempo que eu não trago vídeo aqui no canal, então espero que você goste. Deixa o like, se inscreve aí para ajudar no nosso crescimento. Quase 2 meses sem trazer vídeo, mas é porque tá assim, basicamente tá tendo o mercado para mim está em tendência de baixa, né? Então faz um tempo já que eu não opero. Ah, eu não fico operando day trade, então uma vez ou outra eu faço day trade aqui por conta da plataforma. Hoje eu fiz um day trade. Na verdade fiz uma operação hoje. Acabou colocando logo no 0 a 0. Sempre coloco no 0 a 0, saí logo. Vou colocar aqui no simulador. Tá dando uma outra operação aqui agora para mim. Dólar subindo, mini índice caindo, uma confluência, né? Dependendo do seu critério de entrada, por exemplo, você poderia fazer essa entrada aqui, mas já não é o momento para mim, beleza? Hoje a gente vai falar de um indicador, é, que é um indicador que marca suporte e resistência, igual eu estava falando. Espero que não seja longo o vídeo, vou deixar na descrição o local para vocês baixarem. De antemão, a gente precisa agradecer ao Júlio, acho que é Bussolini o nome dele, que foi onde eu baixei para poder testar. É um indicador baseado numas outras marcações que o Fabrício, que é um dentista na bolsa, que é outro canal, ele faz também, que é bem interessante. E esse indicador ele traz algumas confluências aí, juntando muita coisa, digamos assim, né? E aí você de forma automática. Então isso ajuda muito para você não precisar ficar tendo trabalho. Beleza? Deixa eu colocar aqui a caneta. Eu não sei se ainda funciona. O Point Fix funciona. Bom, vamos lá. Uma outra hora a gente traz informações aqui de fechamento, outros tipos de estudo aí dos ativos, mas por hora eu vou falar só sobre o indicador e vou deixar na descrição do vídeo o local para fazer o download. Bom, o indicador é esse, a gente está aqui no mini índice, no gráfico de 2 minutos. Vocês podem ver que tem várias marcações de suporte e resistência, né? Tem, por exemplo, essas médias aqui, VWAP, mas o indicador ele não traz isso, ele traz todas essas marcações. Deixa eu colocar aqui num gráfico de 10 minutos, vocês olharem todas essas marcações. Ó. Ao tanto de suporte e resistência que ele traz. Isso daqui é importante na minha visão, obviamente cada um tem a sua, mas para mim isso aqui é importante. Em que sentido? Além de você fazer a análise, o seu estudo, né, pré-market, os suportes e resistências que você acredita, como eu fiz aqui, ó, essas marcações, para mim se perdesse essa marcação, esse range aqui, por exemplo, o mercado iria vir para queda. Por quê? A gente não tem nada atrapalhando ele desse lado. Opa, colocar amarelinho. A gente não tem nada atrapalhando ele desse lado, então ele cai em queda livre. Aí, a ideia seria essa. E aí aconteceu, o mercado ele fez inclusive um pullback aqui, se você for olhar ó, no gráfico de 10 minutos. Eu sei que são muitas linhas, às vezes fica ruim de ver, mas ele fez aqui um pullback, ó. E aqui confirmou o rompimento. Você poderia ter entrado aqui, por exemplo, com stop aqui em cima. Vamos ver quantos pontos seria. 400 pontos. A gente está num gráfico de 10 minutos, o que não é tanto, certo? 400 pontos. E aí ele foi lá para baixo buscando 600 pontos. Uma margem a mais interessante, mas isso aqui é um gráfico bem mais lento. Você viu que o meu estava lá no de 2 minutos. E aí o que eu faço? Eu normalmente quando eu faço essas entradas, eu faço uma vez no mês, às vezes 2 entradas no mês. Eu coloco no 10 minutos ou no 8 minutos e utilizo o gráfico de 2 minutos justamente para entender isso aqui num movimento lá de 2 minutos e pegar uma entrada aqui assim, por exemplo, num gráfico de 2 minutos com stop aqui.
tendo toda essa região, né? E essas regiões, antes eu fazia essas marcações de forma manual. Então, digamos assim, eu colocava os indicadores que precisava, mas algumas eu fazia de forma manual, como essas rosas aqui, que é o corredor que o Fabrício, é o canal, né, o corredor que o Fabrício chama, que é uma região de trap zone. Quando o preço está aqui dentro, ele está sem tendência. Então, por exemplo, quando ele bate aqui, dependendo do movimento que aconteceu antes, a ideia dele é fazer uma operação inversa. E quando bate aqui em cima, fazer uma operação inversa, né? Como se o mercado ficasse aqui tudo. Só que isso é análise de um dia. Você tem que entender o movimento como um todo, digamos assim. O movimento como um todo, se você, deixa eu tirar aqui os indicadores, se você colocar no gráfico diário, você percebe que o preço está em tendência de baixa, né? No gráfico diário, ele está em tendência de baixa já há um tempo. Então bateu aqui, veio para cá, aqui, veio para cá, aqui, aí deixou este candle aqui, paviozão. Normalmente no gráfico diário, depois de um candle desse, a gente vê, após um rompimento, né, aqui perdeu a mínima, a gente vê uma estourada para baixo ou para cima, né? Então, esse tipo de candle no gráfico diário, ele é importante, então analisar o gráfico diário, entender o gráfico semanal, o gráfico mensal também, para você poder fazer suas operações, entender como tá de uma forma macro, digamos assim, isso é importante. E esse indicador, além de trazer esse canal aqui rosa, ele traz várias outras marcações, que são pivot points, mínima, ajuste, máxima. Deixa eu clicar aqui nas propriedades dele para vocês verem. Ó, ele traz o horário limite. O que significa horário limite? Ele vai fazer o cálculo dessas linhas baseado 9h30 da manhã. Até 9h30 da manhã ele está fazendo cálculos. Depois disso, ele faz o preenchimento das linhas. Teve feriados? 0 ou 1. Você vai aqui e coloca, teve um feriado, né? Vamos atualizar ele aqui. Teve um feriado essa semana. Busso Bands aqui, eu não vou entrar em detalhes, é outro indicador que ele utiliza, vocês precisam olhar lá o canal dele, mas ó, mostrar range de abertura, sim, então ele faz uma marcação de linha para mostrar o range de abertura. Dados do dia anterior, máxima, mínima, ajuste, linha d'água, traz aqui. Os pivot points, traz aqui. Variação percentual, traz aqui. E aí lá ele utiliza, se eu não me engano, 1%, 2%, não sei se 0,5% ele usa, mas 1%, 2% e 3%, alguma coisa assim. Essas variações também são interessantes e variação do ajuste também tem. O meu está marcado como não, justamente para não plotar. Isso tudo vai trazer esse monte de linha aqui. O que significa esse monte de linha? Que eu vou operar todas? Claro que não. Eu vou ver confluência de linhas. Eu vou ver confluência, ó, aqui tem um bloco de linhas, tá vendo? Aqui tem outro bloco de linhas. Essa é uma região importante. Aqui é mais uma região importante para mim. Aqui é mais outra região importante para mim. Óbvio que não tem blocos de linhas para cá, né? Mas percebe como o preço faz o pullback. E aí eu uso outros indicadores para identificação de pullback. Por exemplo, um Havok Double CCI. Quando a linha amarela passa por aqui, chegando perto da linha vermelha, por exemplo, e os histogramas, né, as barrinhas aqui estão para baixo, essa linha amarela ela desvia. Isso quer dizer que no curto prazo o preço deu uma desviada. Isso representa um pullback? Pode ser que sim. Aí eu tenho umas médias aqui que me sinalizam que seria um pullback. Pode ser a média de 8, 80, 14, 17, 21, 8 com 17, não tem problema. Normalmente os pullbacks você vai ver mais ou menos dessa forma aqui, que é o que a gente busca, né? E aí o pullback ele rompe, o pullback é exatamente na região marcada aqui em verde. Essa outra região aqui embaixo tem algumas linhas, então essa é uma região, é um bloco que ele precisa passar. Isso aqui quer dizer que eu vou fazer a operação? Não, mas quer dizer que eu vou observar ali uma possível reversão. Então, eu posso ter uma entrada de reversão ou não.
como tá tendo tendência aqui, rompeu todo aquele canal lá em cima, o preço está caindo, então tá uma tendência realmente de baixa. O diário me mostrou que se eu perdesse a mínima, eu teria uma continuidade de movimento. Tudo isso eu analisei, certo? E aí você percebe que esse movimento aqui, ele fica mais confiável. A entrada seria por aqui, com stop aqui em cima. A gente não vai entrar após romper isso aqui, por exemplo, aqui embaixo, né? Com stop lá em cima. Fica muito ruim isso aqui. E aí, ó, percebe que o preço, para ele passar disso aqui, para ele passar dessa região, ele fez duas barrinhas aqui, num gráfico de 10 minutos, obviamente, fez duas barrinhas vermelhas. Isso significa a agressão. Então, isso aqui teve uma quantidade alta de agressão. A gente verifica por esses dois indicadores aqui também, que também é do julho, certo? JB Index volume com agressão. Mais uma vez eu deixo aí o muito obrigado por esses indicadores. Esses indicadores todos existem separados, mas a questão é a junção dos indicadores ajuda na visualização. Então isso daqui ajuda bastante. Você pode ver separado, aqui tem algumas opções também, aí vocês podem olhar. Mas aí, ó, você tem todo esse rompimento de forma forte, né? E no gráfico de 2 minutos, por isso que eu falo, olha sempre um time framezinho maior. Vamos colocar aqui num gráfico de 2 minutos, você vê todo esse movimento aqui, ó. Todo esse movimento aqui. Né? Obviamente que a gente tem a volatilidade mais alta, aí o gráfico ele anda rápido. Então perceba que eu tentei fazer uma entrada aqui, já não deu certo, contra a tendência, certo? Depois fui lá, olhei, dei uma verificada nos tempos gráficos maiores, entendi o que estava acontecendo. Aqui eu já tinha feito algumas operações aqui em cima, isso na conta simulada, na minha conta real já tinha feito, já tinha saído, com aqueles R$3 lá. E aí deu a operação, não deu, andou, já coloco logo no break-even, não andou, beleza, acabou. Na conta simulada eu continuei testando aqui para poder olhar. Tentei fazer essa operação, não andou, eu estava no lucro no simulador também, né? Então eu coloquei no ponto de cobertura, não, acabei não perdendo nada, e aqui eu entrei novamente. Perceba que ficou vermelhinho, a entrada foi aqui, o stop estaria aqui em cima. Eu coloquei logo eu coloco logo no break-even, né? Mas no caso dos 2 minutos, a gente precisa aguardar um pouco mais. Então, assim, eu poderia ter aguardado, fui mais precipitado, justamente para vir buscar essa região, ou então esperar um repique chegando aqui, colocando o stop aqui em cima, quando fechasse esse candle. E aí, se rompesse aqui mais para baixo, a gente iria fazendo trailing stop. Isso é uma estratégia também que dá para poder, que é interessante também. Beleza? E aí, aquilo que eu mostrei, ele precisou de alguns candles vermelhos lá no gráfico de 10 minutos para romper essa região. Acelerou, que foi aquele candle anterior, e aqui para romper precisou desses outros candles também. Beleza? Então o vídeo é esse. Eu gostaria só de deixar os parabéns mais uma vez aí para o JB. Vou deixar o canal dele aí na descrição. Vou ver se dá para marcar. Não sei se o YouTube teve alguma atualização. Mas o indicador é esse. É bem interessante o JB Price Gain, que ele unifica aí. Ele junta Pivot Points, Price Guide, o canal lá, aquele canal rosa que o Fabrício, que é o dentista na bolsa, faz, a marcação, que também é bem interessante. A maioria das vezes o início ele está lateral, então esse canal ele funciona muito bem, certo? E você identificando esse bloco aqui e identificando que, por exemplo, está formando um possível pivô aqui no 2 minutos, o gráfico maior tá muito esticado, alguma coisa assim, cabe sim uma operação de reversão, aí depende dos seus critérios, beleza? Mas o vídeo é esse, para apresentar esse indicador, é bem interessante, vale a pena para quem faz day trade aí ter ele. Acredito que só tenha para o Profit, não tenha para MetaTrader, não identifiquei, até porque é uma unificação de muita coisa, o Profit ele tá mais simples para fazer essas customizações. Não que isso tenha sido simples, né? Mas ele tá, acredito que para fazer no MetaTrader seja um pouco mais complicado aí. Até porque são poucas pessoas que desenvolvem para o MetaTrader. No Brasil, eu acho, né?
Beleza? O vídeo é esse, espero que tenha ajudado. Deixa o like, se inscreve no canal, eu vou tentar trazer mais vídeos. Por hora, o mercado, de forma geral, ele vem caindo. Ó, o Ibov. Por hora, ele vem caindo, então não tem muita coisa para fazer. O gráfico diário aqui, ó, o Ibov não tem muita coisa para fazer, ó. Ó o movimento que ele está fazendo aqui agora, perdeu essa região, vai deslizar para baixo, a intenção é vir aqui nos 113 mil pontos mais ou menos, eventualmente aqui, perdendo isso, a gente vai ver o preço aqui embaixo, beleza? Valeu, falou, até a próxima e fui!